Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre conflitos e tensões no continente americano e no continente africano. Nessa aula, junto comigo, tem a Elisângela. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Então, vamos lá? Me acompanha. Objetivos: identificar causas possíveis para conflitos e tensões no mundo atual. Por que aconteceu ou está acontecendo? Tá? Reconhecer que a dimensão territorial ainda se mostra como sinônimo de poder. Porque o povo, né, ainda briga a questão, esse território é meu. Né? A gente sempre ouviu isso em relação à história, apropriação de território e tal. E isso ainda continua acontecendo. Vamos pensar juntos. Você lembra quais são as principais causas dos conflitos? Por que os países aí acabam se envolvendo em conflitos e acabam, guerras acontecendo? Reivindicações nacionalistas, contestação de fronteiras, que eu acho que é o pior, né? Assim, até pessoas que moram mais na área rural entendem bem isso, que às vezes o cara puxa a cerca um pouquinho para lá ou traz a cerca, né? Daí tem aquele conflito ali, aquela discórdia. Imagine entre os países quando a coisa é grande, tá? Instabilidade política, tem ali uma questão no presidente, um sistema político que não está dando certo, eles acabam intervindo ali por motivo de conflito. Disputa de áreas de influência. Eu quero isso daqui porque isso daqui é melhor, tá? Então aí isso tudo motivo que vai levar a conflito. Aqui tem um conflito na América, que é o conflito das Malvinas ou Ilhas Falklands, tá? Malvinas é para nós, aqui na América. Lá para os ingleses são Ilhas Falklands, tá bom? Então o que aconteceu? A Ilha da Malvina, pela proximidade geográfica, você percebe que a Argentina tem prioridade. Mas quem se apropriou desse território na época ali das colonizações e descobrimento de território foram os ingleses. E aí houve então uma disputa, argentinos querem, os ingleses querem, e aí há uma área de instabilidade. Foi feita uma votação. O pessoal ali das Malvinas falaram que eles preferem que quem comande eles sejam os ingleses. Mas o pessoal da Argentina continua querendo o território, tá? Olha aqui. Localização: Atlântico Sul, próximo aos limites territoriais da Argentina. Aquilo que eu falei, quem tomou conta? Os ingleses, que se apropriaram, mas pela proximidade geográfica, pertenceria aos argentinos. Ocupação britânica desde o século XIX, área de criação de ovinos para a criação de lã. Então, eles utilizavam ali o território, não era só assim, porque eu quero, é porque realmente era utilizado. Raiz do conflito: invasão do governo ditatorial militar argentino. Os argentinos quiseram se apropriar e aí brigaram com os ingleses. Só que foi um conflito terrível, por quê? Porque os argentinos foram e entraram, é nosso. E os ingleses tiveram que sair. Mas no outro dia, literalmente, no outro dia, os ingleses mandaram caças, mandaram navios, mandaram submarino para se apropriar daquilo ali e, enfim, os argentinos acabaram até perdendo, ficaram até numa situação ruim. Reino Unido e Argentina, derrota da Argentina, né? Sem querer falar muito, mas os europeus estavam mais equipados. Rompimento das relações diplomáticas entre essas duas nações e ainda existe essa instabilidade. Professor, isso aqui na América? Sim, gente, ali nas Malvinas, Falklands, depende de onde você está. A questão dos Inuits. Já ouviu falar? Mas você pode não pensar que não ouviu, mas você já ouviu aquela iglu? Já viu o iglu? Aquela casinha de gelo ali que eles constroem? Então, é do povo Inuit. Quem eles eram, tá? Com a colonização europeia, esse povo ficou às margens da formulação política canadense. Então, como está pela proximidade geográfica ali próximo ao Canadá, o Canadá meio que entrou, invadiu, e esse povo mesmo ficou sem território.
Então, é uma área ali meio que desconfortável. Eles têm cultura própria, idioma próprio, maneira de viver diferente, mas eles não conseguem se colocar perante o cenário internacional, tá? A partir dos anos 1970, autonomia do território, ou seja, eles conseguiram ali algumas melhorias, tá? Inuit, Nunavut, significa nossa terra, criado em 1999. Então, esse é um território ali do Canadá, tá? Que também luta aí por independência, eles querem ser reconhecidos como povo perante toda a sociedade. É uma área, né, que sim, se você pensar, coberta de gelo, o estilo de vida deles é totalmente diferente, eles usam peles de animais justamente para conseguir se manter aquecidos, porque lá o frio realmente é terrível. Agora é a tua vez, vamos lá? Pensando em tudo que você estudou até o momento, escreva quais as principais causas dos conflitos existentes no mundo. Por que há conflitos no mundo? Escreva em poucas linhas a sua opinião sobre o assunto. Então, você vai escrever as causas e a sua opinião. O que você acha desses conflitos? É certo? É errado? Dê a sua opinião. Você vai ter um tempinho aí para responder. Vamos lá? E então, o oitavo ano, conseguiram achar aí a resposta para esse enigma? Estava fácil. Quais as principais causas? Vamos ver aqui. Reivindicações nacionalistas, contestações de fronteiras, instabilidade política, disputa de áreas de influência. Essas são as principais causas. A segunda parte da resposta é pessoal. Qual a sua opinião sobre esses conflitos? Vamos colocar o exemplo da Malvina. Qual que é a sua opinião? Quem que deveria tomar conta ali do território? Argentinos ou ingleses? Na questão dos inuits, quem deveria ter ali o domínio? Os canadenses ou os próprios inuits que tomaram conta, têm sua cultura? Você acha certo ficar brigando por causa de fronteira? Essa é a sua opinião. Quero que você escreva aí e quero que seja algo bem legal, tá? A questão do Canadá e de Quebec. Não sei se você viu alguma vez a questão do Canadá, mas lá no Canadá eles falam dois idiomas, o francês e o inglês.
porque eles foram colonizados por esses dois povos. E o interessante é que lá em tudo, tipo no rótulo, você vai comprar lá alguma coisa, tem inglês e francês. Na escola ensinam inglês e francês, tá? E tem toda essa questão cultural e tal, mas só que existiu uma parte ali do Canadá que não quis mais, quis brigar, que é Quebec, é o que a gente vai ver aqui. Surgimento de um novo país, tá? Em 1969, o francês é reconhecido como língua oficial lá da província, de Quebec, no caso. Em 1980, realizado plebiscito sobre a separação de Quebec do Canadá. Claro que foi rejeitado. O Quebec, ele falou assim, não, porque nós temos aqui a maior parte da população que é francesa, e a gente já fala francês, e a nossa cultura, tá? Nós queremos separar. Mas você acha que conseguiu? Não, tá? A autonomia foi rejeitada. Em 1987, conquista de maior autonomia política e econômica em relação ao governo canadense. Porque lá, assim, existem as províncias, né? Assim como existem os estados, eles lutaram por isso, mas não conseguiram, tá? Foi só uma área de instabilidade, mas existem esses dois idiomas oficiais lá, tá bom? Então, aqui está mostrando o mapa do Canadá, ok? E Quebec, que é a província que lutou. E é bem grande, por sinal, né? E assim, Canadá, gente, parte do território é ocupado, outra restante do território é tudo gelo. Então, tem muito aí a questão do Canadá, eles exploram as florestas em relação ao papel, certo? Que consegue ter ali o aproveitamento. Agora é sua vez, pensa aí. Sobre o conflito ocorrido no Canadá, escreva. Qual a parte do Canadá buscava independência? Isso é só para você fixar. Quais os idiomas presentes lá nessa região? E em qual ano foi rejeitado o plebiscito separatista? Então, agora é a sua vez, você vai ter um tempinho aí para responder. Vamos lá?
E então, o 8º ano, conseguiram responder? Acho que sim, né? Tava fácil. A questão do Canadá é bem interessante. Eu não sei se você já assistiu alguma vez Pan-Americano, e daí mostra, assim, sempre as plaquinhas escritas em francês, em inglês, ali em relação à cultura canadense. É muito legal, tá? Vamos ver aqui. Qual a parte do Canadá buscava independência? Quebec. Porque a maior parte da população falava francês. Quais os idiomas presentes? Ali no Canadá, francês e inglês. Imagine na escola, 2 idiomas oficiais. Eu tô aqui falando, de repente, o espanhol ou o inglês. Seria legal. Qual ano foi rejeitado o plebiscito de separação? Em 1980, foi realizado o plebiscito de separação de Quebec do Canadá e foi rejeitado, tá? Porque o Canadá tem bastante poder. E aqui a gente entra na parte da África, conflitos africanos. Gente, esse conflito é algo que você pensa aqui. Foca na imagem. Então aqui a gente tem os Tuá, né? Vamos falar mais africanês, Hutu e Tutsi. Os Hutus e os Tuá, os Hutus e os Tuás, eles eram de estatura bem baixa. Tipo pigmeus, como alguns conhecem. Uma estatura bem baixinha. E os Tutsis, eles eram mais altos. Os Hutus e os Tuá, eles tinham uma cor de pele mais escura. E os Tutsis, eles eram negros ainda, mas eram um pouquinho mais claros. E isso iniciou uma discórdia. E eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor, passo a passo. Vamos seguir aqui. Aqui é a região em que há área de conflito, tá? É a região de Ruanda, ali em Kigali. Vamos ver, presta atenção aqui. Originalmente, o território em que hoje se encontra Ruanda era habitado pelos Tuá, pigmeu. Com o tempo chegaram os Hutus. Então estavam os Tuá, chegaram os Hutus. Agricultores pertencentes ao povo banto. Durante o século XV, os Tutsis eram proprietários de rebanhos e migraram do alto do Nilo. Ou seja, chegou aí os 3. Eles viviam em harmonia, certo? Tava ali os pigmeus, daí chegaram os Hutus, daí os Tutsis, e todo mundo vivia um certo acordo, se distribuíram. Tá? A partir de 1889, os alemães ocuparam essa área, que daí desandou tudo. Porque eles estavam em harmonia, cada um desempenhava a sua atividade. Daí chegou o alemão e começou a mudar tudo. Colocava agora, olha isso daqui, presta atenção. Classificaram os Tutsis altos e magros como camitas. Não sou eu, gente, foram eles lá. E os Hutus, com pele mais escura e mais baixos, como negroides. Essa foi a divisão que eles fizeram. Ou seja, já fizeram uma separação aí. Então, o povo já meio que se olhava diferente. Mas ainda estava em paz. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães se retiraram e chegaram os belgas. Ou seja, o povo não tinha paz. Os alemães, que não tinham mais nada o que fazer, né, voltaram lá, porque por causa de conflito, enfim. E agora os belgas tomaram posse do lugar. Para quê? Olha só. Os belgas estimularam o ódio entre as etnias. O povo não tem o que fazer? O povo vivia bem, eles entraram lá para causar discórdia. Está escrito ódio. Foi o que aconteceu. Você vai ver. Em 6 de abril de 1994, a Tanzânia intermediou um acordo de paz. Ou seja, a Tanzânia tinha boas intenções para deixar o negócio mais suave. Mas olha aqui o que aconteceu. Quando voltaram da reunião, os presidentes de Ruanda e Burundi foram mortos num atentado aéreo. Eles estavam ali tentando solucionar o problema entre o povo e alguém abateu o avião. E aí? Os Tutsis foram acusados. E aí começou então um conflito terrível. Olha só, um genocídio aconteceu. Armas foram distribuídas, em especial facões. Você entende o que aconteceu?
ali, o povo que antes vivia em paz, entraram os europeus, causaram uma discórdia entre todos eles, e iniciou um genocídio, morte para todo lado, com facões. Por quê? Porque é um povo mais carente, não tinha arma de fogo. Então começaram a utilizar essas armas, gente. Pensa na situação. Quando a gente analisa uma área de conflito, você pensa assim, como ficaram as crianças? Porque não foram só as mortes, foram muitos mutilados, perderam mão, perderam braço, pé. Então, é uma coisa além do que a gente pensa. E é um conflito que perdura até os dias de hoje, Tutsis e Hutus. Professora, por que eu não ouço falar disso na televisão? Não sei. Então, agora é a sua vez para você pensar. Sobre os conflitos de Tutsis e dos Hutus, responda o questionamento. Quais as características físicas dos Tutsis e dos Hutus? Só para depois você conseguir lembrar. Porque tem aí a diferença. Professora, qual que é o Tutsi mesmo, alto ou baixo? Só para você conseguir lembrar. Qual país incentivou o ódio entre eles? E qual a consequência dessa disputa entre os povos? Um conflito terrível ali do continente africano, tá? Que agora você vai ter a oportunidade de escrever aí para entender melhor, para lutar contra essa situação, tá? Você vai ter um tempinho agora. E então, galerinha, é difícil falar desse conflito, né? Porque quando a gente pensa de vidas sendo perdidas, numa situação assim de ódio que não acontecia, mas foi estimulado, você fica pensando, né? O que esses europeus tinham que fazer ali? Mas pensa aqui comigo. Originalmente, o território que hoje se encontra em Ruanda, os alemães ocuparam essa área, primeiro os alemães, e classificaram os Tutsis altos e magros como camitas, e os Hutus, pele mais escura e mais baixos como negroides. Que já é uma coisa terrível, né? Classificar, dividir. Já não concordamos com isso. Os belgas, que não tinham mais nada o que fazer, né? Desde lá procurar alguma coisa para fazer, mas vieram, né, a perturbar a vida dos africanos, estimularam o ódio entre as duas etnias. Um genocídio aconteceu, ou seja, morte, por todo lado.
armas foram distribuídas, em especial facões, que é o que vai causar esse terror na gente, né? Coitado do povo, já não tinha condição, e a condição que eles tinham, que eles tiveram ali, que eles tinham, foi o que motivou e levou eles a fazer essa coisa terrível, tá? Então, pessoal, nessa aula nós estudamos sobre algumas áreas e tensões no continente africano e no continente americano. Espero que vocês tenham gostado e até mais.